Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mais uma vez escolher a minha TBR do mês de abril com o TBR Jar. Eu tô gostando muito de escolher as minhas leituras desse jeito, então até que tá dando certo eu vou continuar fazendo. Então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Lembrando que temos links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição e comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrando que temos também um clube do livro aqui no canal, ele funciona aqui na aba de membros, então se torna membro e vem ler com a gente. Lembre também de deixar o gostei aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar. Bom, gente, como eu falei, eu tô gostando muito de escolher as minhas leituras desse jeito. Sinto que tá dando muito certo, então enquanto continuar dando certo, eu vou continuar. E assim, dessa vez eu não separei nenhuma pilha de livros pra escolher, porque eu estou estressada de ficar tirando e botando os livros do lugar, tá? Então, isso tá aqui ainda do último vídeo que eu gravei, e aqui também tem, então assim, eu vou escolher de tudo, tá? Lembrando, provavelmente vou escolher uns 5 livros, tá? Porque tem livro do clube que eu tenho que ler, aí tem o livro do meu outro clube que eu tenho que ler, então ali já são 2 livros. Ah, e tem também... Onde é que tá? Aqui... A Court of Mist and Fury, que eu estou fazendo releitura de ACOTAR e eu vou ler um por mês. Então eu já li ACOTAR agora em março, então em abril eu vou ler Corte de Névoa e Fúria. Então tem 3 livros já. Então é isso, vamos começar. Ui, ok. Um livro de um autor de um país diferente. O que seria um país diferente? Gente, fui eu que fiz essas coisas, eu não sei. Eu tenho livros de autores de países diferentes? Ah, eu tenho sim, gente. Eu tenho os livros de Lars Kepler, que eles são um casal e eles são da Suécia. Da Suécia. Bom, então eu vou escolher... Porque eu já falei disso aqui no canal, gente. Eu li O Hipnotista, O Pesadelo e O Homem de Areia. Então o próximo livro na série do Junalina seria Stalker. Só que aí eu descobri que tem um livro que é antes de O Homem de Areia, eu acho, que é The Fire Witness, que não tem em português, ele não foi pro Brasil esse livro e ele faz parte da série. Eu vou ler esse. Ok, eu vou ler Fire Witness, de Lars Kepler, então. Aqui tem, então, uma garota tá morta, uma garota está desaparecida e uma garota diz que viu tudo. E daí, então, tem uma médium envolvida nessa história, que ela começa a ter visões do assassinato de uma jovem garota. E aí tem só uma pessoa com quem ela pode contar, que é o detetive Junalina, que é o nosso principal aqui. Então ele vai colocar esses pedaços dessas evidências juntos e vai... Enfim, é isso. Então, e é isso, tô empolgada, gente. Ok, vamos pro próximo. Ai, caiu um aqui. Vai ser esse. Um livro fora da minha zona de conforto. Ai, eu não sei, gente. Eu não sei o que eu tenho fora da minha zona de conforto. Deixa eu ver. Na verdade, eu tô pensando em um, mas como ele é fora da minha zona de conforto, eu não estaria muito afim. Eu só tenho que achar onde é que ele tá. Achei mais opções, gente. Cadê esse livro? As opções são The Catcher in the Rye, é O Apanhador no Campo de Centeio. Vita Nostra, que é de autores ucranianos. E Such a Fun Age, da autora Kylie Reid. Eu não sei. Eu lembro que eu tinha começado esse Vita Nostra. Ele é pra ser tipo um terror, se eu não estou confundindo, eu não lembro direito, mas ele é pra ser tipo um terror, mas eu posso estar enganada. E eu tinha começado, só que a letra dele é muito pequena, gente. Vocês estão vendo o tamanho dessa letra? É muito pequenininha. Então eu não sei. Eu vou colocar O Apanhador no Campo de Centeio, ok? Ele é mais curto também, então é isso. Vamos pro próximo. Caiu um papel aqui, vamos ver. Um livro com uma personagem feminina forte. Ai, gente, eu acho que temos bastante opções. Gente, escolhi. Não sei se estou fazendo uma boa escolha, mas eu escolhi Glow, da Raven Kennedy.
Esse é o 4º livro na série da Prisioneira Dourada. Eu já li os 3 primeiros, obviamente, e essa semana eu consegui comprar o último da série, então eu tenho a série completa, e daí só falta eu ler os 3 últimos livros. Por que eu não tinha lido essa série toda ainda? Porque quando eu li o 3º livro, que é Gleam, foi em algum vlog de leitura aqui no canal, inclusive, foi muito... Gente, eu me envolvi muito emocionalmente com esses personagens e eu tava, tipo... Eu realmente não queria saber o que ia acontecer, de tanto medo que eu tinha de, tipo, as coisas darem muito errado. Então eu tava muito envolvida psicologicamente, emocionalmente, e eu dei um tempo. Só que esse tempo já faz tempo já. Eu acho que foi antes da metade do ano passado, então assim, acho que já tá na hora. E aí eu quero então fazer mais um vídeo naquela série que tá rolando aqui no canal, que é de finalizando séries, que eu tô no meio, né? Então... vamos ver se vem aí, mas não prometo nada, mas quero. Tô pensando se tem algum outro que eu devia ter escolhido. Gente, eu queria muito ler também Shield of Sparrows esse mês. E é uma romantasia, e geralmente tem personagens femininas fortes, mas eu não sei. Eu acho que eu vou trocar. Shield of Sparrows, como eu falei, ele é gigante. Ok, ela é uma princesa que assinou um tratado, um acordo, sei lá, de sangue, que meio que não era pra ter acontecido. E agora ela tá, tipo, em terras perigosas, junto com um guerreiro que não gosta dela e ela não gosta dele. Enfim, me parece ser uma protagonista forte. Então eu vou trocar, eu vou tirar Glow e eu vou colocar Shield of Sparrows. Como eu falei, eu queria ler logo, porque a continuação de Shield of Sparrows tá pra sair. Então, é isso. E gente, eu ainda tô procrastinando continuar A Prisioneira Dourada, tá? Porque eu realmente sofri muito lendo Gleam. Ok, será que eu devia parar por aqui? Não. Vamos escolher mais um. Aqui tem um. Um livro que se passa em um país diferente. Ok. Temos, né? Temos, com certeza. Eu só preciso saber. Ah, esses livros que não tem sinopse, gente. Mas a C.J. Tudor, ela é britânica, não? Gente, eu teria um livro aqui, tipo, bem fácil aqui, que eu escolheria, só que eu tô deixando ele pra um vídeo que eu quero gravar mais pra frente. Então eu não quero ler ele agora. Escolhi, tá? O país diferente vai ser Brasil, porque eu escolhi A Medéia Morta, da Cláudia Lemes. Já era pra eu ter lido esse livro faz anos, desde 2024. Então, finalmente vem aí. Esse é um thriller, tá? Quando Medéia, ex-professora de literatura de Ian, é assassinada, ele sente o mundo desmoronar. Além de ser o principal suspeito, o jovem estava apaixonado por ela, e a relação proibida dos dois, que até então era mantida em segredo, tornou-se pública. Deprimido, Ian é atacado na mídia e nas redes sociais enquanto espera o desenrolar da investigação. Mas tudo muda quando ele recebe uma carta misteriosa escrita por ninguém menos que a própria Medéia. A correspondência está repleta de referências aos filmes e livros policiais que ela tanto adorava. Agora caberá a Ian desvendar o conteúdo oculto das mensagens de Medéia, descobrir a verdade por trás dos crimes e vingar a morte de sua amada. Então, escolhi. Gente, vai ser isso, porque, como eu falei, eu já tenho 3 livros pra ler e eles não são exatamente pequenos, então é isso. Deixa eu falar sobre o que eu escolhi então. Medéia Morta, que se passa em um país diferente, no caso Brasil. Shield of Sparrows, que é com uma protagonista feminina forte. Gente, lembrando que Escudo de Pardais ali no Brasil lança hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é 31 de março. Então, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter lançado, tá? Já vai estar disponível pra compra. E eu vou ler direitinho a sinopse, tá? Porque eu também não sei direito. Odessa Cross sempre soube que estava destinada a ficar nas sombras. Sendo a filha mais velha do rei de Quentis, sempre foi preterida por May, sua meia-irmã, fruto do segundo casamento de seu pai. Mas tudo muda no dia em que guerreiros do reino vizinho de Tura, contratados pelo Rei Dourado para matar monstros que ameaçavam os mares quentinos, chegam à cidade, acompanhados do príncipe herdeiro Xavier. Até então, noivo prometido de May. Para surpresa de todos, Xavier decide se casar com Odessa em vez da irmã, e o mais rápido possível. Num piscar de olhos, a princesa se vê não apenas casada com um estranho, mas incumbida de uma missão quase impossível:
Seu pai quer usá-la como espiã para descobrir a localização exata de Alessária, a capital em volta de segredos de Tura, onde existe algo que o rei Quentes deseja tomar para si. Contudo, ninguém nunca achou que Odessa seria uma espiã, ou uma guerreira, ou uma rainha, e não vai ser tão fácil conquistar a confiança dos turanos a ponto de lhe revelarem onde fica essa misteriosa cidade. Para piorar, seu marido parece não ter nenhum interesse pela jovem. Ao contrário de um de seus súditos, o famoso Guardião, um notório assassino e caçador de monstros que aparentemente decidiu vigiar cada passo da princesa. E talvez esteja se apaixonando... Não, se aproximando, gente! Talvez esteja se aproximando até demais do seu coração. Eu achei essa sinopse em português bem confusa, tá? Nessa partezinha do livro é bem mais fácil de entender, mas enfim. Acho que escolhi certo, tá? E como eu falei, tô bem curiosa, eu vi muitas coisas boas sobre esse livro. Mas enfim, me digam aí se vocês querem vlog de leitura, porque eu não sei se eu vou fazer. Então, se pelo menos uma pessoa disser que quer, eu faço. Aí eu escolhi, então, Apanhador no Campo de Centeio, e eu também vou ler a sinopse, porque eu não sei sobre o que é. Um dos romances mais revolucionários do século XX é a representação definitiva da juventude na literatura. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 1951, o livro influenciou e marcou gerações com sua visão crua da adolescência, sua prosa ágil e desbocada e seu humor feroz e anárquico. É Natal, e Holden Caulfield conseguiu ser expulso de mais uma escola. Com os trocados e seu indefectível boné vermelho de caçador, o jovem traça um plano incerto: vagar 3 dias por Nova York, adiando a volta à casa dos pais. Seus dias e noites serão marcados por encontros confusos e ocasionalmente comoventes, brigas e dúvidas que irão consumi-lo. Acima de tudo paira a inimitável voz de Holden, o adolescente raivoso e idealista que quer desbancar o mundo dos fajutos, num turbilhão de ressentimento, humor, frases, lapidares, insegurança, bravatas e rebelião juvenil. Essa edição brasileira... blá, blá, blá. Enfim. Lembrei que eu já tinha visto a sinopse, tá? Então, é isso. Eu não faço ideia do que esperar desse livro. Ele é um clássico, então eu já vi muita gente falando sobre ele, só que eu não faço ideia do que eu vou achar, por isso que ele é um livro fora da minha zona de conforto. E aí, então, eu escolhi The Fire Witness, de Lars Kepler, que eu já falei que é sobre... que era mesmo? Era alguma coisa dos autores. Os autores tinham que ser de um país diferente, né? Então, como eu falei, Lars Kepler, eles são casados, eles são um casal, marido e mulher, e eles são da Suécia. Então, conta já. E que nem eu falei, aqui é uma investigação, né? Garotas mortas e enfim. Aí tem Corte de Névoa e Fúria, que, como eu falei, estou relendo. Tô muito empolgada, gente, porque eu gostei muito da releitura de Acotar, tá? Foi muito interessante. Aí, os outros livros que eu tenho pra ler são no Kindle. Eu tenho que ler A Impostora, que foi o livro escolhido pra ser a nossa leitura de março aqui do clube do canal. E eu tenho um outro clube com amigas aqui em Praga e eu vou estar lendo We Are All Guilty Here. Nós somos todos culpados aqui. Eu vou colocar a capa aqui pra vocês, mas é um thriller da Karen Slaughter. E eu tô muito empolgada, gente, porque eu amo a Karen Slaughter. Quem lembra de quando eu só lia thriller aqui no canal, que eu falava muito dela? Então, enfim, é isso. Então, estou bem feliz com as minhas escolhas, estou empolgada. Hoje eu tô terminando o último livro que tava na minha TBR de março, então estou feliz, porque é o último dia de março. Me digam se vocês costumam escolher as leituras do mês, assim, deixar preparadinho, ou se vocês leem conforme o momento. Eu já fui assim, e às vezes eu sou assim, mas como eu falei, eu gosto muito de escolher desse jeito também. Digam aí nos comentários o que vocês acharam das minhas escolhas, se vocês acham que eu vou gostar desses livros, principalmente do Apanhador no Campo de Centeio, que é fora da minha zona de conforto. Então, é isso. Lembrando que temos links desses livros aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link, vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembre de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!